transplante de medula óssea é o tratamento utilizado para algumas doenças que afetam as células do sangue. Consiste na substituição da medula óssea deficiente ou deficitária do paciente por células saudáveis doadas que vão repovoar a medula do receptor. Os transplantes de medula vêm sendo realizados no Brasil há cerca de 40 anos, com progressos consideráveis na identificação de doadores e no uso de medicamentos para ajudar o transplantado na delicada fase pós-procedimento, evitando a rejeição. O transplante é proposto em casos de doenças no sangue e cânceres que não respondem satisfatoriamente aos tratamentos conservadores com medicamentos, sendo as principais doenças a anemia plástica grave, as mielodisplasias, alguns tipos de leucemia e o mieloma múltiplo e linfomas. No Brasil, o transplante de medula óssea é feito em hospitais públicos e privados, autorizados pelo Ministério da Saúde. Hospitais como o israelita Albert Einstein realiza transplantes de células-tronco do sangue desde 1987. Mas o que é a medula óssea? É importante que se entenda para que se conheça o contexto de todo o procedimento. É um tecido líquido gelatinoso que ocupa o interior dos ossos. Na medula óssea são produzidos os componentes do sangue e, por isso, falhas em seu funcionamento acarretam graves problemas para todo o organismo. E com esse cenário é que fazemos várias perguntas. Como é feito o transplante de medula óssea? Como é escolhido o doador? O que acontece com o receptor? E o que acontece depois do transplante da medula? O que significa a pega da medula? Existem riscos para o doador? Quais são as diferentes modalidades de transplante de medula óssea? Estas e outras perguntas serão respondidas pelo hematologista e baixista, o Dr. Reinaldo Bonfá, que além de um grande médico, é um excelente músico. Olá amigos, seguidores, inscritos e apoiadores do nosso canal. Como vocês sabem, o nosso canal Música, Medicina e Esporte sempre procura trazer um conteúdo de qualidade, falando sobre curiosidades, utilidade pública, informações, e, enfim, tudo aquilo que possa contribuir para o entretenimento e o nosso dia a dia. Mas para isso nós temos um custo, nós temos um equipamento que a gente precisa ter no nosso estúdio, as pessoas que trabalham conosco e que obviamente também dependem desse nosso trabalho, e o YouTube ainda não monetiza adequadamente o nosso canal. Então para isso nós precisamos da sua ajuda. Vocês estão vendo aí no nosso vídeo a chave Pix e o QR Code para aqueles que quiserem contribuir. E na descrição do vídeo nós temos o link do Apoia-se. Qualquer valor, qualquer quantia vai ser muito útil para que possamos continuar fazendo do nosso canal um veículo importante para as pessoas. Agradeço demais e não se esqueça, contribua para o Música, Medicina e Esporte. Vamos em frente. Bom, pessoal, vamos lá. Antes de a gente começar a conversar com o entrevistado de hoje, eu quero passar alguns recados para vocês. É importante que vocês que são inscritos, vocês que acompanham o nosso trabalho, vocês compartilhem isso aí com pessoas que eventualmente possam gostar do nosso conteúdo. Dê o seu like, é importante dar o joinha dá relevância ao canal. Vocês, por favor, também comentem. Os comentários ajudam a melhorar o nosso conteúdo. Então, o que a gente pede realmente é uma participação das pessoas, ainda mais em assuntos como os que nós vamos tratar hoje, né? E já deixando bem claro que nós não temos nenhum conflito de interesse. O nosso objetivo aqui é passar informação, passar entretenimento, curiosidade, história, sempre procurando conectar os assuntos que são a música, a medicina e o esporte, né? E também que nós não temos nenhuma conotação política. Nosso objetivo aqui não é de forma alguma contemplar ideologia A, ideologia B ou nenhum tipo de interesse político.
O nosso interesse aqui é ajudar a população como médicos. E como médicos, hoje eu estou recebendo o Dr. Reinaldo Bonfá, um colega hematologista, e obviamente nós vamos falar de música, claro. Vamos primeiro começar a falar do profissional Dr. Reinaldo. Dr. Reinaldo, boa noite, obrigado por ter aceitado o nosso convite. E estamos aí para ouvir, né, a respeito do seu, enfim, da sua formação, né? Como é que você começou, você é médico, onde você se formou, e aí nós vamos conversar. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Reinaldo Bonfá, sou médico hematologista, trabalho em Araraquara, faço parte do Hemonúcleo Regional de Araraquara. Eu trabalho também no setor de oncologia do Hospital São Paulo da Unimed. Então, a minha atuação é como médico hematologista em diversas frentes, tá? Formado pela USP em Ribeirão Preto, tá? E venho trabalhando tanto com consultório quanto nessa parte de atendimento às diversas áreas da especialidade. Trabalho com laboratório, trabalho com oncologia e trabalho com transfusão de sangue. Então, são áreas muito importantes, são áreas que eu me orgulho muito de pertencer. E a gente tem um esquema bastante importante em relação a isso, porque a nossa região específica é uma região grande, ela abrange mais de 500 mil pessoas. Então, tem pacientes de diversas cidades que convergem ao nosso serviço e para procurar atendimento médico. Então, basicamente, essas são as minhas informações enquanto médico. Depois a gente vai conversar sobre música, e eu acho que também vai ser bem interessante a conversa. Há quanto tempo você atua na área da hematologia? Ou seja, você é médico formado há quanto tempo? Eu sou formado há 40 anos exatos e eu trabalho com... Eu fiz 2 especialidades médicas. Eu fiz gastroenterologia clínica e hematologia, as 2 pela USP. Então, eu fiquei 6 anos de faculdade, mais 6 anos, fiz um pouco de pós-graduação, 6 anos para sair da faculdade propriamente dita. Então, na hematologia em si, eu trabalho há 34 anos. Mais ou menos o mesmo tempo que eu. Você formou em 84, então, né? 84. Eu formei em 83, então nós somos contemporâneos de profissão. No Brasil, são esperados 704 mil casos novos de câncer para cada ano do triênio 2023 a 2025, com destaque para as regiões Sul e Sudeste, que concentram cerca de 70% de incidência. Doutor Reinaldo, só assim para que a gente possa entrar no assunto especificamente, né? Eu até fiz uma introdução em relação ao número de casos que estão previstos pelo INCA nos próximos 3 anos, né? Aliás, do triênio 2023 a 2025. É importante que a gente fale um pouco sobre o que é leucemia, o que é linfoma, a diferença de um e de outro, como é que está a evolução desses casos do Brasil, para que a gente possa aí falar sobre a campanha que você está encabeçando. O linfoma é um tipo de tumor, uma neoplasia dos tecidos linfáticos, né? Daí o nome linfoma, né? Então, esse tecido linfático ele sofre uma transformação e começa a se reproduzir de forma totalmente desorganizada e agressiva. São doenças que muitas vezes de difícil tratamento, requerem vários tipos de tratamento associados, radioterapia, quimioterapia, transplante, terapia agora, chegou a terapia de célula-alvo, CAR T-cell, né, que eles chamam. Então, tem várias formas de tratamento, exatamente porque são doenças que têm uma dificuldade de tratamento, elas são potencialmente letais, algumas até hoje matam muita gente, então é importante que elas sejam devidamente diagnosticadas, devidamente tratadas, e um dos tratamentos possíveis, nesse caso, é o transplante de medula óssea. As leucemias agudas, principalmente, que são alvo dos transplantes de medula, nas células do sangue, aí não no tecido linfático, nas células da medula, começa a haver uma proliferação celular desorganizada,
bloqueia toda a produção, tanto das células de coagulação, quanto da parte vermelha do sangue e das células de defesa. Então, o paciente fica totalmente sem defesa, sem coagulação e sem a parte vermelha do sangue. Então, são situações graves, a proliferação dessas doenças, inclusive, é muito rápida. Tem caso que já chega tão avançado que a gente não tem nem tempo de tratar, o paciente já vai a óbito antes disso, mas uma grande parte da terapia, especialmente nas leucemias mieloides, é o transplante de medula, o transplante halogênico, né? O transplante onde você transplanta uma célula de outro paciente, outro doador, de uma outra pessoa, para enfrentar essa doença. Doutor Reinaldo, como nós falamos para médicos e também para pessoas que não são médicas, muita gente confunde medula óssea com medula espinhal, por incrível que pareça. Então é importante explicar a medula óssea, o que é a medula óssea, diferente de medula espinhal, que é na coluna. Mas é importante que o especialista explique para essas pessoas o que significa. É uma explicação bem simplifica bem o entendimento, é que a medula óssea, que no animal a gente chama de tutano, Boa. ela está nos ossos chatos e nos ossos longos. Na costela, na coluna, no externo, esse osso aqui do peito, na bacia. Então, todos esses ossos, eles produzem células que vão produzir o sangue propriamente dito. Tem aquela famosa célula-tronco, essa célula-tronco vai se dividindo em células especializadas. Uma vai produzir as hemácias, que faz o transporte de oxigênio, a outra vai ser os leucócitos, fazem as defesas, as plaquetas vão fazer a parte da coagulação, os linfócitos vão fazer a memória imunológica e fazem uma situação de defesa do corpo humano. Inclusive, os chamados órgãos hematopoéticos, tá? Estariam englobados aí também, né? Exatamente. Na produção dos glóbulos vermelhos. Hematopoéticos são aqueles que produzem os glóbulos vermelhos, né? Uhum, exatamente. Inclusive, quando a medula está, às vezes, certas doenças como a mielofibrose, aí outros órgãos assumem a produção, como o fígado, o baço. Então, tem todas essas opções para o paciente. E, basicamente, existe alguma causa específica, por exemplo, a radioatividade poderia causar isso, ou causas genéticas, ou algum outro tipo de causa que, eventualmente, ainda não esteja bem esclarecido? Nós temos umas situações que certas famílias têm uma deficiência na regeneração celular. Essas famílias têm uma predisposição maior para ter alguns tipos de câncer, tá? Existe uma discussão sobre fatores, alguns agentes químicos derivados de petróleo, existe uma discussão se eles induzem, inclusive frentista de posto de gasolina faz exame com frequência, tentando detectar se tem alguma alteração que faça com que ele deva ser afastado daquela atividade específica. Mas, assim, alguma coisa que seja fechada totalmente, não. Porque é uma doença muito tem todas as idades, ela é muito difusa, tem todas as idades, já tivemos casos aqui em Araraquara de recém-nascido, com dias de vida com leucemia, já nasceu com leucemia tal, e temos pacientes muito idosos, então ela abrange diversas faixas etárias, e em cada uma tem uma particularidade, tem fatores genéticos, sim, mas em muitos desses casos, os fatores genéticos não são encontrados. E também é importante a gente definir se, por exemplo, os tratamentos que são utilizados antes de se chegar ao transplante, como é que está a eficácia disso, se você tem uma sobrevida, se você tem uma possibilidade positiva em relação a medicamentos, no caso, a quimioterapia e outras formas de se tratar? É uma área que evoluiu muito, né? Tem muitos tratamentos novos chegando, alguns deles vão se solidificar e continuar, outros deles vão ser abandonados. É uma eterna briga para achar uma melhor terapia, né? E, nesses casos, normalmente o que se faz é conseguir limpar o sangue
você faz 2 ciclos de quimioterapia, de indução de quimioterapia, se consegue limpar o sangue do paciente, e aí, em cima disso, você faz uma quimioterapia para tentar matar a qualquer célula leucêmica que ficou sobrando e conseguir reinfundir uma medula nova. E nesses casos, especificamente do transplante alogênico, a medula nova ela ajuda a matar a célula cancerosa, ajuda a matar a célula leucêmica. É uma coisa que eles já descobriram que isso acontece. Então, daí que o transplante, nesses casos, tem que ser o alogênico, não o autólogo, nem de gêmeo de vitelino. Também, quando entra gêmeo de para leucemia, não é a melhor situação. E você tem, por exemplo, visto casos em que os médicos eventualmente demoram no diagnóstico, ou os médicos têm alguma dificuldade para diagnosticar, de uma forma geral, ou seja, aqueles que não são hematologistas, mas que estão no dia a dia com as pessoas que recebem no seu consultório, que possam inicialmente pensar em leucemia, ou eles pensam em outras patologias. Como é que está essa abordagem da doença? Porque a gente percebe que existe uma demora, às vezes, no diagnóstico precoce, né? Existe sim. O grande questão ele se passa no questão da leucemia, passa pelo laboratório. Às vezes os laboratoristas nem sempre estão preparados para ver esse tipo de célula, e quando são poucas células circulando, poucas células leucêmicas, isso pode ser confundido com uma célula normal do sangue. Quando ela assume uma certa proporção, fica mais ou menos fácil, qualquer um faz o diagnóstico. O diagnóstico precoce, às vezes, é difícil, exatamente porque a pessoa tem que estar preparada para distinguir a célula, o blasto, que é a célula da leucemia, localizar, dar o alarme. Uma vez dado o alarme, o colega que recebe o alarme tem que tomar certas providências, pedir uma punção da medula, a avaliação do especialista. Então, às vezes, tem casos que a gente vê que ficam indo e voltando. A gente fazia exame para um posto de saúde lá para o sistema da UPA, lá de Araraquara, e às vezes eu ligava para o colega e falava assim, o exame que nós mandamos é correspondente a uma leucemia, tem que encaminhar, porque às vezes você fazia a descrição, ele tinha alta, depois perdia o acompanhamento, tinha um pouquinho disso, sim. Na época da pandemia, a pandemia ela exerceu algum impacto, tanto no diagnóstico quanto eventualmente na evolução da doença, ou ela simplesmente cursou normalmente dentro daquilo que você esperaria naquele período tenebroso da pandemia? O que a pandemia teve problema, não só para as doenças hematológicas, eu acho que para toda a oncologia como um todo, foi o atraso de diagnóstico. O paciente não procurava sistema de saúde e isso gerava muito atraso. Então, quando a gente começou a abrir a pandemia, tinha pacientes com doenças muito avançadas e que deu muito trabalho, em alguns casos, para reverter, em alguns casos não conseguimos reverter, mas que deu muito trabalho porque eles chegavam com doença em todos, infiltração em pulmão, infiltração em fígado, e tudo isso você tinha de correr atrás, né? Remar contra a correnteza. Toda a neoplasia, e a hematológica não é diferente, quanto menos massa tumoral, mais chance de curar. É importante ressaltar que todas essas doenças hematológicas, essas neoplasias, são curáveis. A nossa meta nem sempre é conseguida, mas é curar o paciente. Isso é importante. Isso que você falou, quer dizer, são todas curáveis desde que a abordagem é feita de forma adequada, né? Nem sempre, às vezes, você consegue chegar no... Eu ia te perguntar, como é que está o cenário brasileiro versus o cenário mundial, né, em relação à evolução da leucemia. Você tem esse número atualizado? Nós temos nossa proporcionalidade é igual à estatística mundial. Nós não temos mais ou menos leucemia que os pacientes. E nós temos até um sistema de transplante de medula bastante aceitável. Não fica devendo
aos outros transplantes de medula do mundo. Nós somos o terceiro país com mais centros de transplante de medula do mundo. Então, nós não temos uma questão específica de falta de acesso da população a esse tipo de serviço. É importante que desde o posto de saúde, passando pelo centro de oncologia local, passando pelos centros de referência para certas doenças, estejam mais bem aparelhados do que possível, né? Tem que ser olhados com muito carinho esses centros. Aqui em Araraquara, o pessoal de vez em quando faz campanhas para melhorar, para angariar fundo, etc., etc., exatamente para conseguir dar um bom atendimento para que a coisa funcione. Tem que ser tratado com muito carinho, porque é um tipo da doença que afeta todos. Então, é importante que tanto o paciente humilde quanto o paciente de mais posses tenha acesso a uma medicina de qualidade. Já que você falou em transplante, vamos passar aí agora um vídeo sobre uma campanha que você está liderando, né, de estímulo à doação de medula, e aí nós vamos falar um pouquinho a respeito. A grande loja de maçônica do estado de São Paulo tem uma pergunta. Você já pensou em se cadastrar como doador de medula óssea? Dê um sinal de vida para alguém. É muito simples. Temos 14 hemonúcleos ou hemocentros no nosso estado habilitados para esse cadastro. São coletados apenas 10 ml de sangue para a tipagem sanguínea e verificar a compatibilidade. O seu nome, então, irá para o REDOME, o Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, que beneficia pacientes do mundo todo. Se você for compatível, será convidado a doar células-tronco para alguém que precisa do transplante. O transplante de medula óssea é indicado para mais de 70 doenças graves. A compatibilidade é muito pouca. E sendo nosso país com muitas descendências, essa probabilidade cai ainda mais. Por isso, contamos com o seu cadastro. Qualquer pessoa saudável, livre de doenças transmissíveis pelo sangue, entre 18 e 35 anos, pode ser doadora. Leve seu documento com foto e, se tiver, o seu cartão SUS. Temos centros preparados para cadastrar doadores de medula óssea em 14 cidades espalhadas pelo nosso estado. Mesmo nas cidades que não têm essa estrutura fixa, essas instituições contam com equipe móvel que faz campanhas nas cidades que se mobilizam, o que pode atingir novos doadores. A estrutura vai precisar de um espaço para fila de espera, um local com energia e internet para o preenchimento da ficha e um local para a coleta dos 10 ml de sangue. O primeiro passo é a informação. É muito importante frisar a faixa etária, documentos necessários e o procedimento. Caso seja compatível, a doação pode ser feita de duas maneiras: pelo sangue periférico, como uma hemodiálise, ou pelo método tradicional, que é bem menos invasivo do que parece e tem anestesia. Importante, quem já é cadastrado não precisa se cadastrar novamente, apenas atualizar os seus dados no site do REDOME. O próximo passo é o planejamento. O local deve ser acessível, central e neutro, como por exemplo uma escola pública central. Devido à faixa etária, data e horário devem ser pensados em pessoas em idade produtiva. Finais de semana devem ser considerados. Parcerias são importantes. Cursos técnicos ou superiores na área da saúde são aliados na divulgação e na coleta. Um dos passos mais importantes é a divulgação. A linguagem deve ser jovem. Esse público consome mídias dinâmicas e rápidas, como os vídeos de 1 minuto do Instagram e do TikTok. Precisamos contar com os espaços onde estão os jovens. E, claro, as nossas paramaçônicas juvenis. Essa iniciativa da GLESP vai mudar a vida de muitos pacientes pelo mundo que não encontraram um doador na família. Com a união da nossa família maçônica, daremos um sinal de vida a muitas outras famílias. Então tá aí, Reinaldo. Fala um pouquinho sobre, primeiro, como é que começou o transplante, quando foi o primeiro transplante de medula no mundo, né? Fala um pouco da história disso para a gente entrar propriamente na campanha, né, que você está liderando e que, obviamente, nós vamos divulgar, nós vamos abraçar isso. Então, o primeiro transplante de medula foi nos Estados Unidos, tá?
Aqui no Brasil foi em Curitiba, o pessoal do Dr. Pasquini começou a fazer o primeiro transplante de medula, 80 e pouco, se não me engano. E nesse tempo todo, a gente tem visto coisa crescer, o sistema crescer, o sistema ficar mais robusto, mais profissionais fazendo esse tipo de tratamento, o que é muito importante. E o número de indicações ampliou muito. Inclusive, hoje em dia, se faz transplante até em doenças não oncológicas, né? Se faz transplante em certas doenças que anemia falciforme, caso de talassemia, se tem outros transplantes que não são restritos a doenças oncológicas. Mas a grande maioria do volume, sem dúvida, são para esse tipo de doença. Já há casos até descritos de cura de AIDS, né, de síndrome de imunodeficiência adquirida, através do transplante de medula. Confere, Sim, doutor Reinaldo? Tem casos escritos, ainda, vamos dizer, anedóticos, ainda são poucos casos, mas você está dando um sistema imunológico totalmente novo para a pessoa, né? Que, na verdade, uma coisa que é sempre interessante ressaltar, quem rejeita o transplante é que rejeita o paciente, porque o sistema imunológico que ele está recebendo é que faz a rejeição Inverte. do paciente. Sim. Então, é o contrário do transplante de rim, onde a pessoa rejeita o rim. Não, a medula que entrou no paciente é que ela vai rejeitar, entre aspas, vai criar inflamações, sistemas de rejeição, que ela rejeita o paciente. Inclusive, isso às vezes é até benéfico, como eu já expliquei, quando tem uma célula leucêmica, ela é mais agredida do que a célula da própria pessoa. Então, as pessoas fazem uma rejeição controlada e que querem que exista uma rejeição exatamente para matar a célula leucêmica. E quais são os critérios de elegibilidade para o doador e para o receptor? Existem, obviamente, critérios. E aí, como é que você pode classificar? O que você pode passar para que a gente possa entender o processo? Na campanha atual, o doador está doando de 18 a 35 anos. Por que essa idade? A medula de uma pessoa de 50 não é eficiente? Claro que é. O problema é o seguinte, como você está cadastrando, você não sabe se vai ser doador. Você pode demorar 10 anos para ser chamado. Então, se você cadastrar muito idoso, pode ser que você seja chamado e já não tenha condição de doar. Quando você pega uma idade mais jovem, a chance disso acontecer cai muito. Então, atualmente, os transplantes estão fazendo transplante de paciente de até 80 anos, até 70 anos. O receptor, né? O receptor. Sim. Então, o receptor até 70 anos, se ele tiver muita comorbidade, é muito complicado, porque o transplante é muito agressivo, né? O halogênico, especialmente. Quando tem o transplante autólogo, onde você pega a célula do seu corpo, faz uma quimioterapia limpa, você separa a célula já limpa da doença e reinfunde, aí faz uma quimioterapia mais forte, reinfunde a célula do seu próprio corpo, essa rejeição não existe, então é uma situação mais tranquila. Mas no transplante halogênico, onde você põe a medula de outra pessoa, é uma situação bastante agressiva, você fica com a imunidade a zero por bastante tempo, até recuperar esse processo, a paciente fica exposto a muita infecção, a muita complicação, e então tem todos esses problemas. Então, tecnicamente, é um procedimento difícil, não é fácil, e tem que ser feito por uma equipe muito bem montada. E me diz uma coisa, por exemplo, haveria algum critério ou, por exemplo, um fator mais favorável no caso de, por exemplo, gêmeos idênticos no sentido da doação, ou isso não interfere? Você pode ter pessoas totalmente diferentes que podem doar para outra? Existe essa diferenciação? Quando você está, por exemplo, doando, ok, muitas pessoas doam e, obviamente, você vai escolher o melhor doador para aquele receptor. Existe isso ou
Existe sim, existe. Você faz hoje em dia está se cada vez mais fazendo pessoas que tenham só metade do código genético, até porque as famílias estão pequenas. Então, antigamente você não tem você tem 1/4 de chance de ter um código genético idêntico dos teus irmãos, mas famílias têm um filho só. Então, às vezes esse filho tem só metade do código genético. E aí você usa o sangue dele e você tem uma rejeição que é uma rejeição controlável e muitas vezes o que é o transplante haploidêntico, né, que eles chamam, metade idêntico. Agora, você tenta normalmente conseguir uma medula que seja mais parecida. Como eu expliquei, o gêmeo univitelino não é ideal porque você quer uma certa briga, exatamente porque essa briga no sistema imunológico também ajuda a matar a célula leucêmica. Então, o gêmeo univitelino, nesse caso, não é interessante, porque como tem o mesmo código genético idêntico, isso não acontece. Então, está provado que os transplantes em leucemia de gêmeo univitelino é ruim, é pior do que o transplante alogênico. Ah, ok. E agora essa campanha, você é o criador dessa campanha que nós acabamos de ver, como é que surgiu a ideia, como é que está a situação dos doadores do Brasil, da doação, né? Nós temos uma população um pouquinho desinformada e também alguns um pouquinho digamos, preconceito, ou receios, enfim, você tem uma série de fatores que acabam interferindo quer dizer, em comparação com outras sociedades mais evoluídas sob o ponto de vista de informação, né? Como é que surgiu isso? E um pouquinho fala sobre a campanha, sobre do incentivo que a gente pode dar para ajudar nesse sentido. Então, a gente já faz essa campanha há algum tempo, a nível de Araraquara. Então, nós estamos agora tentando expandir essa campanha para todo o estado de São Paulo, né? E, eventualmente, se isso pegar, vai ser muito interessante expandir até para o Brasil. Mas o que a gente sente é que o número de doadores em potencial acaba sendo insuficiente para atender os casos. E a gente vê casos que estão realmente desespero, porque às vezes a janela para o transplante num paciente com leucemia aguda é alguns poucos meses, 1, 2, 3 meses. Depois a doença, se não fizer o transplante, a doença volta e volta avassaladora. Então, a gente tem de ter um banco de doadores que seja o mais amplo possível para poder atender essa população, que todo ano tem pacientes tendo essas necessidades. E esse banco, o Redome, que a gente chama, né, ele é ligado a um banco internacional de medula óssea. Ele não é... Então, teve paciente meu que tomou uma medula do Canadá, entende? Então, assim como a pessoa que vai se cadastrar, ela não entra só no banco estadual ou no banco brasileiro, ela entra num banco mundial de medula óssea. Então, pode ser que a pessoa seja requisitada para doar uma medula lá para os Estados Unidos, daqui para os Estados Unidos. Então, os dados são confrontados num sistema informatizado, e então você pode ter esse tipo de situação. Então, né? Você cruza informações com pessoas do mundo todo, ou pelo menos com pessoas que sejam ligadas a esse sistema que você citou, que é um sistema internacional, e a partir daí você pode colocar essas pessoas que são elegíveis para receber o transplante, e aí você, obviamente, vai fazer uma seleção de prioridades, etc. Então, e aí você tem o transporte, como é que é feito isso? Não, aí coletada a medula, né? Coletada a medula, ela pode ser congelada e transportada para o local que ela for necessariamente usada. É muito interessante saber que a medula vem numa bolsinha, como se fosse uma bolsinha de sangue, e ela pode ser infundida em veia especial, mas ela é infundida no sangue, vamos dizer assim, periférico. Não precisa colocar isso dentro da medula, dentro do osso. Se puser na circulação, ela automaticamente acha o lugar dela e já ocupa o lugar dela e fica lá na medula, ou seja, no osso.
Bom, e a situação no Brasil? Você acha que nós estamos tendo uma deficiência de doadores? Está aí a necessidade dessa campanha? Temos sim. Eu acho que quanto mais se ampliar esse número de doadores, os pacientes vão ser melhor atendidos. A gente vê casos em que crianças têm esse tipo de situação, não foi bem aqui em primeira quimioterapia, está tentando uma segunda quimioterapia, e nesses casos a janela é muito estreita. Eles fazem campanha, mas é uma campanha, a chance de achar um doador é baixa, né? É sempre bom fazer a campanha, você nunca está perdendo, mas quanto mais a gente conseguir ampliar isso para o Brasil inteiro ter um grupo robusto de doadores de medula óssea, melhor a população vai ser atendida nesse momento. Com menos atraso, com mais eficiência, com mais... E é um tipo da coisa que o dinheiro, tanto o pobre quanto o rico vão sofrer, porque não depende de poder econômico, não depende de nada. Eles serão... ninguém... Como é que se acha uma medula? Não tem jeito. Então, você tem que passar todos os processos e achar no meio de uma agulha, no meio do palheiro. Então, quanto mais a gente conseguir aumentar a população de doadores de medula, melhor vai ser as pessoas, quando tiver uma necessidade, e todos nós podemos vir a precisar, isso vai ter um atendimento muito melhor. E como é que é o fluxograma desse tratamento? Por exemplo, pacientes que são do SUS têm acesso a esse banco, pacientes de convênios, pacientes particulares. Todos os pacientes têm acesso, todos. Todos eles. Quer dizer, você tem um banco também de pacientes, seja de qual for a condição, e que esse banco de pacientes vai receber desse banco de doadores. Funciona dessa maneira? Ou você joga no sistema? Você joga no sistema e faz o match, acertou um doador. Esse doador é pedido assim, para a região para o banco de sangue que ele cadastrou, é feita a coleta e enviada para aquele local que está pedindo. Então essa é uma boa. SUS ou convênio, ou particular. Essa é uma boa notícia, porque isso também acontece com os transplantes dos órgãos como um todo, né? Até nós tivemos aqui um programa sobre transplantes uns 2 anos atrás, e teve aquele caso rumoroso do Fausto Silva, que teria comprado. Isso é impossível, até porque, primeiro, que eu conheço os profissionais todos que estão ali envolvidos, e segundo, porque a coisa não funciona dessa maneira. O que você falou é o match. Tem parâmetros que são utilizados pela idade, a doença, a comorbidade, enfim, uma série de coisas que acabam entrando nesse pool, né, nesse combo que vocês formam, para a gente poder aí sim ter a elegibilidade, né? Mais ou menos funciona dessa maneira. E você, é a soma desses fatores que vai definir. Você opera quantos pacientes por mês, mais ou menos? Que tem leucemia? Eu não faço essa parte de transplante, né? Um serviço de transplante normalmente faz 4, 5 transplantes por mês. Eu faço a indicação e recebo os pacientes pós-transplante. Você coordena isso, né? Inclusive essa campanha que está sendo veiculada no estado de São Paulo. Né? Exatamente. No estado de São Paulo. Tá? E agora, meu amigo, vamos falar daquilo que a gente mais gosta, né? Somos roqueiros nas horas médicos profissionais, somos roqueiros nas horas vagas. Está aqui o nosso prato aqui da bateria. Estou falando com um guitarrista, né? Temos aqui também baixista. Ah, você é baixista. Eu tenho aqui a nossa camiseta, né? Sempre eu uso uma camiseta que esteja ligada ao assunto que nós estamos discutindo. Como é que começou o rock and roll na sua vida? Bem cedo, viu? Quando o Roberto Carlos fazia aquelas primeiras músicas, Batudo pro Inferno, né? Eu percebi que eu só gostava dos rock, o resto eu não gostava. Eu falei assim, tem alguma coisa aí. Aí você começa a ouvir os clássicos, Chuck Berry, etc., Beatles, né? Maravilhoso, Beatles. Eu peguei aquela... Com 8 anos, eu tinha 68, eu tinha 8 anos, né? Então, eu peguei já aqueles discos sendo lançados, ainda molecão e tal, mas de hora que eu cheguei na adolescência,
é Deep Purple, Led Zeppelin, Black Sabbath, e vamos que vamos. Né? E aí eu sempre cultivei isso. Cheguei a ameaçar tocar em bandinha na adolescência, tal. Comecei a fazer um pouquinho de aula e depois parei quando eu vim para Araraquara, que eu estava me instalando, né? Agora que eu já tenho um patamar de trabalho uma base de trabalho bem assentada. Aí minha filha começou a querer falar em tocar guitarra. Aí eu falei, bom, vou voltar a tocar baixo para não concorrer, né? Porque se eu vou tocar guitarra, sempre tem uma certa concorrência dos guitarristas em casa, né? E aí montei uma banda, que é a nossa banda, que chama UTI. UTI é ótimo, hein? UTI E aí nós montamos a banda e a banda começou a render, foi indo, fomos conseguindo data. Hoje em dia a gente faz Araraquara, faz região, faz Ribeirão Preto, fizemos Amparo, São Carlos, Itápolis, Bitinga, as cidades aqui em volta, né? Mas aí em volta, mas assim, está crescendo, está organicamente crescendo. E vamos ampliando a base, né? O rock é uma linguagem universal, você percebe que é só questão de achar qual rock a pessoa vai gostar. Às vezes você tem um público que é menos afeito a rock, a gente usa um repertório um pouquinho mais só de classe. Aí você quer tem uma pessoa que gosta mais de rock, você usa alguma coisa mais pesada, já um lado B de um disco, tal. E aí você tem uma gama muito ampla de gostos para atender. Rock cabe em todos os gostos, desde o progressivo com toque sinfônico até o punk rock super simples, 3 acordes e vida que segue. Aí é questão da pessoa se encontrar dentro daquilo, né? Tem o pop rock, tem para todos. Nós ouvimos na introdução uma performance tua, vamos ouvir mais um pouquinho aí, numa outra performance aí com a tua banda. Então, esse aí é o Dr. Reinaldo. Inclusive, o baixista e o baterista dialogam durante a apresentação, né? São os dois instrumentos que estão sempre ali conversando durante a apresentação, né? Então, você falou até, vou gozar, a tua história é muito parecida com a minha. Eu também, quando garoto, gostava da bateria, depois a vida acaba nos afastando, faculdade, filhos, etc. E também, num determinado momento, que eu já estava mais estabilizado, voltei novamente a tocar, e aí a gente também formou a nossa banda, os Sauros, né? Que somos todos já um pouquinho mais passados da idade, então somos os Sauros com rock clássico também. E aquela história que você falou dos Beatles. Os Beatles você aprende a falar inglês, a tocar violão e a tocar bateria, né? É uma banda tão assim de fácil acesso às músicas, né? Que acabam incentivando nosso gosto pela música, pelo rock and roll, né? Você falou que você faz essa apresentação, então você já está exercendo profissionalmente esse trabalho de banda. A gente toca em encontro de moto, cachê, tudo certinho. Não? O nosso guitarrista é formado em Tatuí, o Márcio. A Cíntia é uma excelente cantora, maravilhosa. Nosso batera também muito bom. Então, a gente faz um nível já, pretende fazer um nível já profissional. Só que a gente faz releitura, né? Nós não somos uma banda, eu até brinco, cover, que faz igualzinho. Eu acho que esse igualzinho por igualzinho faz o que deu. Eu também concordo com você. A gente tem que se divertir e fazer como gosta. Muitas vezes até fazer uma versão mais rock pesado em algumas músicas, até músicas do Roberto Carlos, que eu gosto também de ouvir. É você fazer músicas com um estilão rock and roll mais pesadão, o que pega muito bem e agrada muito as pessoas. Então, eu, por exemplo, Estrada de Santos, eu queria ainda fazer, eu ainda vou meter um blues naquilo, que é um blues, na verdade. Sem dúvida, Vou meter um blues bem rasgado, assim, com muita guitarra, baixo cantando forte,
bateria pesada, pedal duplo e vamos. Ainda vou fazer isso na banda. Mas a gente pega, então, Lady Gaga, por exemplo, a gente faz uma versão super roqueira dela. É legal, assim, você pegar um pouquinho dessas influências do pop, dar uma roupagem um pouco mais pesada e apresentar para o pessoal. Eles adoram, né? Sim. Às vezes você tem músicas que antigamente ficavam muito longas, você dá uma encurtadinha, às vezes compensa. 3 solos, você faz um solo só, que também você está num ambiente, você sempre está... as pessoas, hoje em dia, se desinteressam mais rapidamente. Então, a gente tem essas mexidas que a gente faz nas músicas que o pessoal tem gostado bastante. Encontro de moto, vocês tocam a clássica Born to be Wild, right? Certo? Sim, bom. Essa tem que ser tocada Tem sempre. dessa, se não tiver, essa tem que estar no repertório. Eu acho que qualquer roqueiro toca certas músicas. Né? Você sabe uma música que nós começamos a ensaiar recentemente, que eu acho que tem a ver muito com moto, não sei se você já também ensaiaram, aquela música do Zé Rodrigues, Jesus numa Moto. Eu conheço a música. Zé Rodrigues, maravilhoso, né? O Sá Rodrigues de Guarabira. Fica uma sugestão aí para vocês. Eu estava discutindo isso esses dias. Jesus, exatamente. Jesus e sua moto. Mas é uma opção legal, sim. É bem... E o Zé Rodrigues tem uma afinidade conosco, sabia, né? Sim, Ele faz parte lá da nossa turma lá. Da loja, né? E ele é um cara também sensacional. Eu tive a oportunidade de conversar com ele 2 vezes. Era uma pessoa assim muito, muito à frente do tempo. E tem também... livros, ele tem livros publicados. É um cara bem... É um poeta, né? Deveria ser mais bem visto, mais estudado, vamos dizer assim, porque realmente um cara muito interessante. E é um músico maravilhoso. Tem uma intervenção dele naquele um dos primeiros discos do Milton Nascimento, ele tocou com o som imaginário e o tecladista era o Zé Rodrigues, né? Zé Rodrigues. Ele tem situações de órgão maravilhosas, né? Músico excepcional. Então, a música ela tem essa coisa da evolução, do crescimento. A música é muito interessante como terapia, ela é muito interessante como disciplina, ensina a pessoa. Um adolescente, por exemplo, você dá um instrumento na mão do adolescente, ele vai ter de passar aquela curva de crescimento que não sabe tocar nada, que não sai nada, mas se depois ela passa aquela curva de dificuldade, ele começa a se divertir, começa a ver um mundo novo. A parte de neurolinguística é extremamente importante. A música é muito ampla, né? É importante que você veja a música de uma forma bem global, né? Independente do ritmo. É que o rock, hoje em dia, a música empobreceu muito, né? E a gente vê isso, e isso faz com que bandas que tocam como a nossa, eu sou o mais velho, evidentemente, da banda, eu tenho os Sauros, mas o meu pessoal mais jovem, né, 30 e 35 anos, e eles ouvem principalmente os antigos, coisas que foram compostas quando eles nem tinham nascido. E isso acontece por quê? Porque existe um hiato, né? Agora não está se produzindo grandes coisas, né? O rock nacional está meio parado. Na verdade, essas coisas são produzidas, mas acabam não chegando à grande mídia, né? Mas, então, fica mais... o pessoal fica com mais sede de ouvir essas coisas. O rock nacional ele teve um boom na década de 80, 90, né, que surgiram as grandes bandas nacionais, toda aquela Capital Inicial, Titãs, o Traje a Rigor, enfim, Paralamas do Sucesso, né, e depois veio um pouquinho mais para cá, veio o Skank, e parou realmente. Eu não sei se é porque também eu não tenho acompanhado muito, mas eu não tenho visto nenhum destaque nacional de bandas com coisas atuais. Banda nova é pouquíssimo. Com coisas, com novas criações. A criatividade está um pouquinho embaixo. Fica parecendo até papo né, no meu tempo, mas a gente ouve os mais jovens falando isso também. E aí a gente se convence, nós estamos falando mais ou menos a mesma coisa. As pessoas mais jovens gostam de tocar essas músicas dessa época aí, né? Um pouquinho mais para cá, o Queen também, que foi... maravilhoso. Para mim, os meus top 3, por preferência, são os Beatles,
o Led Zeppelin, que veio depois, e o Queen. Lógico, tem uma série de outras que eu adoro também, Iron Maiden, AC/DC, que sou um pouquinho mais para cá. Mas essas 3 para mim são as minhas top 3. A gente toca também Rolling Stones também. Rolling Stones também é muito pedido, o pessoal gosta de ouvir. E, enfim, é o que você falou, nos diverte. Quando a gente vai trabalhar durante a semana, vai operar, vai fazer as nossas coisas, a gente acaba desopilando, acaba ficando tranquilo depois de uma apresentação, de um ensaio. E é o que você falou, música terapia. Nós temos até no canal um episódio que fala sobre música terapia, terapia da música. Não só para o doente, mas para nós profissionais que vivemos nessa vida estressante, que é a vida de médico, né? Seja ela qual especialidade for, as responsabilidades sempre estão aí. Hoje, cada vez mais compliance, cada vez mais cobranças, cada vez mais cuidados que nós devemos ter. Mas é isso aí. Reinaldo, o que você aconselharia para as pessoas, tanto na área da medicina, no seu caso a especialidade, os cuidados que ela deve ter em relação à prevenção e até a parte periódica, e a música, o que você aconselha para a pessoa ser um bom baixista? O que eu sempre falo para os meus pacientes é o seguinte: não seja extremamente rigoroso com nada, nem exagerado com nada, nem com excesso de cuidado com a saúde e nem com a falta de cuidado da saúde. Eu sempre falo, eu tenho uma frase assim: no dia a dia, comida correta, atividade física. No dia da festa, faça a sua festa, toma lá seu copinho de vinho, sua cervejinha. No dia da festa. No dia a dia, alimentação equilibrada, exercício físico, hidratação adequada, tudo isso é bem importante. Mas é importante também, principalmente, saber rir, saber se divertir, saber ter uma visão, saber rir. Inclusive, às vezes, a pessoa ri de si mesma, que eu acho que é uma coisa bem interessante, sabe? Não se levar demais a sério, achar que não tem tudo vira dentro de uma caixa, tudo ruim, tudo mal. Esse tipo de pessoa que tem depressiva, negativa, etc., acaba tendo problema de saúde, mesmo que ela não fume, não beba, faça atividade física, não tenha tudo. Então, é isso que a gente vê na prática. Quem mexe com essa parte, especialmente com essa parte já de oncologia, de leucemia, etc., você vê muitas vezes isso. E você vê, às vezes, inclusive, o arrependimento também de quem fez tudo certinho e ganhou de brinde, entre aspas, uma doença desse tipo, né? Então, a decepção é muito grande, etc, etc. Eu acho que uma das coisas que você tem de ter é uma postura boa diante da vida, não precisa ser uma hiena, rir à toa, etc., mas ter uma postura de felicidade sempre que possível, de saber enfrentar os problemas, saber no dia a dia ter uma atividade saudável, no dia da festa se divertir, saber rir, ter toda essa vivência. Como baixista, tudo roda também, passa também pelo estudo. Eu tento estudar todo dia. Quando não consigo, às vezes, meia-noite, 1h, eu estou tocando baixo. Por quê? Eu chego do hospital 10, 11 horas da noite e, às vezes, eu tenho esse horário que eu tenho. E aí vou lá estudar um pouquinho. Sempre que pode estudar é muito importante. Se você estudou meia hora, é melhor do que não estudar em nenhum momento. Então, sempre você está ganhando quando você estuda. E em banda tem a questão da dinâmica, né? Da dinâmica do grupo. Nada mais diferente, desafiador do que trabalhar com banda, porque cada um tem sua cabeça, são pessoas criativas, então com certeza você já enfrentou uma outra crisezinha interna de banda, que um ficou chateado com uma coisa, com outro, e aí você tem de saber trabalhar, fazer todo mundo remar para o mesmo lado, para o barco ir para frente. E aí, quando você consegue passar uma mensagem, uma ideia de como fazer essas coisas, aí o barco roda, aí é uma delícia. Aí todo mundo trabalha junto, é uma diversão, você toca gostoso, todo mundo vai que vai. Mas, para isso, precisa de esforço. Não, nada nessa vida cai do céu. Precisa estudar, precisa ter um bom professor,
um instrumento bom, ouvir o seu baterista. Quando você estiver tocando, ouça o seu baterista, ele te ajuda muito, né? Ele salva, inclusive, às vezes. Tem música, às vezes, quando você troca de baterista, você está tão acostumado com uma levada que, às vezes, quando o cara não faz aquela levada, você fala, ué, opa, você até se perde, né? Pelo menos nos primeiras tocadas que você estava com o cara. Mas, assim, é importante ter entrosamento e felicidade, e saber aproveitar esses momentos, né? É o estado de espírito, né, Reinaldo? Sem dúvida, né? A música e tudo isso em relação, quer dizer, o que a gente faz enquanto médico? A gente cura, sim, mas a gente sempre está tentando melhorar quando não consegue curar. Esse que é o grande questão, é melhorar o que tem. Você está sempre tentando melhorar. Às vezes a doença é uma doença crônica, incurável, uma diabetes, mas você tem o que fazer. Você tem como melhorar aquilo. Um paciente, mesmo um paciente grave, terminal, você tem o que fazer com esse paciente. Ele nunca deve ser deixado ao léu porque não tem o que fazer. Não, pelo contrário, você pode chegar, fazer um carinho, ter uma postura de identidade com ele, e ele vai se sentir muito abraçado, e isso vai ser muito bom para ele. Então, sempre tem o que fazer. Na verdade, medicina é o que você sempre tem que fazer. E em música, o que me ensinar, o que me aprendi muito com música é trabalhar os erros de uma forma assim. Não fica pensando demais no erro, senão você faz outro erro. Você fez um errinho numa nota, tal, você fica pensando muito, você erra duas vezes. Você fala assim, eu ponho numa memória, eu falo, preciso corrigir isso no ensaio, e sigo tocando. Vai muito melhor do que se E ficar acontece, né, a cobrando apresentação. demais de um negócio, etc, etc. Por mais que Na toque verdade, junto muito tempo, sempre a gente pode errar e tá tudo não, então bacana. você vai ver o show foi o show do Rolling Stone, o guitarrista deles entrava atrasado de propósito, entrava brincando, depois acertava, depois errava, depois acertava. Isso isso tem na música. A música feita ao vivo não é perfeita, é muito mais gostosa exatamente por isso, Isso. porque o perfeito está lá o disco, que o baixista tocou 10 vezes até acertar. Aí tudo bem, fica perfeito, mas ao vivo é muito mais divertido a coisa com uma dinâmica, que acelera, breca, às vezes a banda brinca sozinho, dá uma acelerada de propósito, todo mundo junto, começa a ficar divertido quando você faz exatamente, sai um pouco do trilho. E vem cá, você tem algum caso interessante na tua vida profissional, ou interessante, ou que você possa ter sentido gratificado? Alguma coisa que você se lembre que tenha marcado na tua vida profissional? Olha, eu tenho uma vez que uma paciente chegou com uma criança chegou com anemia. Eu não sou um pediatra, mas eu atendo a criança com anemia porque não tinha pediatra infantil em Araraquara. E a criança chegou com 15 quilos e 9 anos e com anemia. E eu cheguei com anemia, ela chegou com anemia, eu tinha passado um monte de pediatra. Eu falei, minha senhora, a anemia do seu filho é o menor problema. O senhor tem uma doença celíaca. E a criança tinha uma doença celíaca. E aí eu orientei a coisa da doença celíaca, o moleque ganhou 15 quilos em um mês e meio. O que é doença celíaca mesmo, doutor Reinaldo? É aquela doença que não pode glúten, né? Glúten, exatamente. Exatamente. E é uma E coisa que aí, tem dado muita gente agora está começando a muita fazer. gente, o Djokovic lá, o tenista, ele tem enteropatia ao glúten, e ele era 100 do ranking. Quando ele descobriu que ele tinha enteropatia ao glúten, parou de ter dor no corpo, parou de ficar fraco, virou esse monstro que é do tênis que ele descobriu. Ele já era um tenista profissional. É uma história muito interessante. Então, essa doença, essa situação juntou a minha formação de hematologista com a formação de gastroenterologista, e o resultado foi muito positivo. A mãe queria ajoelhar na minha frente, não sabia, chorou um tempão de felicidade, né? Por ter descoberto e por o filho ter saído do pântano que estava. Então, eu acho que é uma coisa muito, muito. Eu gosto de medicina.
O pessoal fica brincando, doctor, agora eles me chamam de doctor. Todo mundo lá na música me chama de doctor. Eu sou o doctor de Araraquara. Quando alguém fala de músico, doctor, sou eu. E doctor, vai abandonar a medicina? Falando de jeito nenhum, eu gosto de medicina, eu faço porque eu gosto. Se eu ganhasse muito como músico, provavelmente eu ia fazer um pouquinho de medicina. São as nossas paixões. Talvez um trabalho comunitário, um trabalho de assistencialismo, mas eu não ia abandonar a medicina, não, porque eu gosto muito. São nossas paixões, né? Isso que é o que importa, que é o que nos move. Eu acho que são duas coisas que eu vou fazer até o final da minha vida também, né? E o esporte, quando possível, eu gosto de boxe, então eu estou treinando um pouquinho, a gente corre, faz as nossas coisas também, só para a gente manter a carcaça se movimentando. É mais baterista que se movimenta muito durante uma performance, muitas vezes você sai até com a perna doendo, né? De trabalhar com o bumbo, então isso também ajuda a gente se preparar para tocar, né? Verdade, tem então um preparo físico gigante. Doutor Reinaldo Bonfá, esse nome também é um nome artístico, é clave de Fá, já está tudo certo. Clave de Fá é a clave do baixo, né? É isso aí, professor. Muito obrigado pela gentileza de nos atender, está aí em Araraquara, né? Exerceu aí a sua atividade aí ao longo do dia, e que está aqui nos ajudando com essa informação. Vamos divulgar, vamos difundir essa campanha, é muito importante, é uma campanha socialmente importante, as pessoas têm que entender que é uma coisa, sim, é um procedimento muito simples, não tem nenhuma dificuldade, né, no sentido de fazer, e obviamente você vai ajudar muitas pessoas. Foi um prazer imenso conversar com você, com os espectadores aí, e divulgar esse ato tão nobre que é da doação da medula óssea, falar um pouco de música, que é um dos prazeres da vida. Foi muito bom. Até a próxima, doutor Reinaldo. Até mais. Um tríplice fraternal abraço aí. Tríplice fraternal. Abraço. É importante que as pessoas entendam e se engajem na campanha de doação de medula óssea. No Brasil, doadores voluntários são cadastrados no Registro Nacional de Doadores de Medula Óssea, o REDOME. Segundo o Ministério da Saúde, é o terceiro maior registro do mundo, com mais de 5 milhões de cadastros. A busca por doadores compatíveis também pode ser feita internacionalmente em registros de outros países. É importante que, além de excelente médico, o Dr. Reinaldo Bonfá é um grande baixista. Ele mostra que, além do tratamento dos pacientes, a música também serve para tratar dos médicos. Com isso, os médicos também, através da música, se preparam para salvar vidas. Dr. Reinaldo Bonfá é um grande exemplo disso. Tem uma banda e toca como gente grande.